Hoje, não importa onde você vá, é muito provável que tenha pelo menos uma câmera monitorando tudo o que acontece. E graças a esses aparelhos, muitas vezes coisas inacreditáveis e até misteriosas acabam sendo filmadas. Como por exemplo o que aconteceu nessa fazenda, ou nessa estrada que nós veremos a partir de agora. E hoje, eu e você vamos assistir juntos uma nova rodada dos casos mais surreais, sem explicação ou até assustadores que andam povoando as páginas de mistérios da internet. E dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Nos últimos meses, um mistério que já foi muito debatido no passado e que ficou um bom tempo sem ser visto por aí, voltou com tudo em uma série de vídeos que, segundo as histórias, estão sendo gravados em uma fazenda norte-americana, onde círculos e desenhos estariam surgindo nas plantações. O caso completo dessa fazenda a gente já acompanhou em 2 vídeos passados, que eu vou deixar um card lá no final do vídeo de hoje, caso você ainda não conheça essa história e queira conhecer. Vale a pena, é bem misteriosa. Mas hoje, o que vamos ver é algo bem semelhante, só que vindo de outro lugar, com outro contexto. O vídeo que estamos vendo, de acordo com a publicação onde ele surgiu, foi gravado em uma fazenda na Nova Escócia, no Canadá. Um vídeo impressionante e bem nítido que anda dividindo opiniões entre quem acredita que seja uma gravação real e quem julga como algo feito com inteligência artificial. Uma discussão que tem se tornado cada vez mais comum com o avanço dessas ferramentas de criação de vídeo, e que nos fazem lembrar dos casos que surgiam antes das inteligências artificiais. Casos como esse aqui, que deixaram as pessoas da época incrédulas, confusas e bem assustadas. This is amazing. Esse é considerado um dos vídeos mais impressionantes envolvendo os círculos nas plantações. E como foi gravado em 1996, bem antes das IAs, e em uma época que criar efeitos digitais em computador era algo extremamente caro e complexo, muita gente acredita que seja de fato um vídeo real, mostrando uma tecnologia avançada vinda de outro planeta ou até secreta desenvolvida pelo governo. E no final das contas, uma resposta definitiva sobre qual é a verdade por trás desse vídeo nunca foi encontrada, fazendo dele um mistério que permanece até hoje, mesmo 2 décadas após o seu surgimento. Pois é, pessoal, casos como esse só mostram o quanto o tempo voa e muitas vezes a gente nem percebe. Igual perder cabelo, que começa mais ou menos assim, com um fio caindo ali, outro fio caindo aqui, e quando a gente vê, já estão aparecendo aquelas entradas. E olha, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Para ter uma noção, metade dos homens começa a perder cabelo ali antes dos 35 anos. E o pior é que muitos só percebem quando a situação já está bem avançada. O que prova uma simples verdade: a calvície não espera e definitivamente não perdoa. Mas felizmente você pode se antecipar a esse problema. A queda de cabelo é muito mais comum do que parece. Segundo a OMS, metade dos homens vai passar por isso até os 50 anos. Mas felizmente existe solução. E quanto mais cedo você começa, mais chances tem de manter os fios e conquistar resultados duradouros. E é aí que entra a Manual, uma plataforma de saúde que conecta você a médicos especialistas credenciados, que vão auxiliar o seu caso individualmente e indicar o melhor tratamento para o seu tipo de calvície. Funciona de um jeito super simples, se liga só. Você entra no site da Manual, responde um questionário online de saúde e depois um médico credenciado vai avaliar o seu caso e, se for recomendado, vai prescrever um tratamento personalizado especialmente para você. Esse tratamento é produzido por uma farmácia credenciada e chega direto na sua casa com frete grátis e em uma embalagem extremamente discreta, sem nenhuma identificação externa. E olha só esses resultados de pacientes reais que começaram o tratamento com a Manual. Lembrando que cada caso é único,
E é justamente por isso que o tratamento com a manual é sempre personalizado exclusivamente para você. Além disso, tem acompanhamento clínico direto pelo WhatsApp. Ou seja, pode tirar dúvidas, ajustar o tratamento e contar com suporte médico ao longo de toda a sua jornada. Então não deixe o relógio da calvície correr contra você. Cuidar hoje é muito mais fácil do que tentar recuperar esses fios amanhã. E para apoiar o início da sua jornada rumo a uma vasta cabeleira, a Manual disponibilizou um super cupom chamado Universo Inexplicável, por tempo limitado para todos aqui do canal. Com ele, você garante 40% de desconto no primeiro pedido, mais frete grátis. Para começar, basta escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela ou clicar no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado desse vídeo e dar o seu primeiro passo no seu tratamento personalizado com a Manual. Muito obrigado à Manual por apoiar o Universo Inexplicável e você aí, vê se não perde tempo não, hein? Vai lá, garante seu tratamento com esse super desconto, o relógio está correndo. Igrejas e templos são considerados solo sagrado pela maioria das pessoas. Mas mesmo assim, de vez em quando surgem coisas estranhas e misteriosas nesses lugares que chegam a dar medo. No vídeo, vemos um padre conduzindo a missa normalmente. E até aí tudo bem. O esquisito mesmo é que a todo momento vemos a sua roupa se movendo, como se mãos estivessem saindo das suas costas, enquanto ele mesmo parece nem perceber que algo está se movendo de tão natural que ele segue com a missa. Uma visão extremamente intrigante que deixou muita gente bem assustada. Pessoas que, assim como eu, não fazem ideia de como explicar o que estamos vendo nesse vídeo. Então, por favor, se você tiver alguma teoria, compartilhe com a gente aqui nos comentários. Ao perceber um forte clarão vindo do lado de fora da sua casa em plena luz do dia, o morador dessa residência rural na Irlanda saiu para ver o que estava acontecendo, e o que ele encontrou mudou sua forma de ver o mundo. Ali, bem diante dos seus olhos, o homem conta ter encontrado essa forte luz azul flutuando sobre o campo, parecendo estar sendo emanada por uma espécie de esfera voadora que pulsava essa luz, variando sua intensidade. Após alguns instantes observando incrédulo, confuso e fascinado por aquela luz, o objeto desaparece de uma forma tão misteriosa quanto surgiu, assim, do nada, não deixando para trás qualquer rastro da sua presença, já que, segundo a história compartilhada pelo autor da gravação, ele foi até o local depois, imaginando que poderia encontrar queimaduras ou qualquer outro tipo de marca na vegetação. Mas não, nada. Assim que sumiu, passou a ser como se jamais tivesse existido, restando apenas esse registro impressionante. E como era de se esperar, um caso desse gerou um grande debate com várias opiniões diferentes. Pois tem quem acredite que seja apenas um cabo solto da rede elétrica, outros já acham que se trata de um orbe extraterrestre, e há também quem sugira que poderia ser obra da boa e velha computação gráfica. Mas na real mesmo, ninguém tem certeza do que estamos vendo nessa gravação. E isso que é o assustador. Enquanto passava o final da tarde com seus filhos e amigos nesse parque em Washington, nos Estados Unidos, a autora dessa filmagem presenciou algo que estão chamando de falha na Matrix. Normal. Everyone is looking up, wondering why the sky is split. Look, sky is broken. And everybody knows something's fishy, don't you? Fishy, ain't it? You know, that's the first time I ever seen this. That's right. Ao olhar para o céu, a mulher reparou que havia uma divisão, uma espécie de corte entre as nuvens, separando o céu de forma incrivelmente reta. E não foi só ela que viu e se impressionou com aquele fenômeno, não.
mas todos os presentes naquele parque também. Todo mundo tentando entender e encontrar uma explicação para o que estava acontecendo no céu. Que enquanto alguns dizem que é apenas um fenômeno atmosférico comum, há aqueles que sugerem as famosas falhas na Matrix. Vizinho de uma igreja, o autor dessa gravação que estamos vendo viveu momentos de puro pavor ao encontrar duas figuras macabras próximas da igreja que fica do outro lado da rua. Bobby, is that you? Bobby. I get it. I get it, man. Just gonna stare at each other for like, what? You got me. I don't know what their problem is. I'm gonna keep doing this shit. I'm just gonna stare at him then. Fuck it, right? Man. Jeremy, come on, get in the house, man. Get in the house. Come on. Go. Just go to your room. It's fine. Assim que avistou essas figuras com chifres do outro lado da rua, saiu para filmar em busca de uma explicação para quem elas eram e o que estavam fazendo ali. Mas assim que elas se esconderam, aproveitando a passagem dos carros, o homem corre de volta para dentro de casa. Pois uma coisa é estar ali observando de longe e mantendo as figuras no seu campo de visão. Outra completamente diferente já é perdê-las de vista. Mas para o seu azar, correr para casa não o pouparia do que estava por vir. All right. Yeah. I know, Disney. You got me. Jim, you got me. You got me, man. You got... Okay, it's good. Now just stay in your room. What do you want, man? Após ouvir a campainha da porta e não haver ninguém do lado de fora, ele volta a atender uma segunda vez. Só que dessa vez, meus amigos e minhas amigas, as duas figuras, vestindo uns mantos escuros e máscaras com chifres, estavam bem ali no seu quintal, paradas na garagem a poucos metros do homem. O que eu nem preciso dizer que deixou o cara apavorado, né? Deu pra notar pelo vídeo. E de acordo com o relato divulgado por ele, nesse instante, ele parou de filmar para chamar a polícia, que chegou após alguns minutos e não encontrou nada e nem ninguém, nem no seu quintal e nem nas redondezas da vizinhança. O que de certa forma até trouxe um alívio momentâneo para o homem. E eu digo momentâneo, porque agora ele passa boa parte das suas noites em claro, imaginando que algum culto sinistro esteja agindo na sua cidade, e pior, bem próximo da sua casa. Um culto com intenções que ele desconhece, mas que só pelo medo que colocaram nele, já imagina que não seja das melhores. Enquanto gravavam um vídeo para as redes sociais, a equipe de radiologia desse hospital no México passou por uma situação que não sabem como explicar. Enquanto registram o momento em que estão se equipando, mostrando o procedimento correto a ser aplicado nesse setor, o equipamento de raio-x misteriosamente começa a se mover sozinho, chegando a dar um tranco tão forte que acaba chamando a atenção das mulheres, que riem de nervoso com o susto que levaram por não fazerem ideia de como o equipamento pode ter se movido sozinho, já que ele estava completamente desligado, e não havia mais ninguém ali naquela sala que pudesse ter causado isso. Nos grupos que debatem possíveis fenômenos sobrenaturais, não é nada incomum hospitais serem o palco de coisas estranhas e inexplicáveis. E por isso, muitas pessoas que creem em atividades paranormais alegam que lugares como esse são verdadeiros hotspots para manifestações do além. Locais onde, como muita gente já bateu as botas, acabam sendo repletos de energias que às vezes se manifestam dessa forma, movendo objetos.
Uma crença que com certeza vai assombrar essas mulheres por um bom tempo depois desse acontecido. Dirigir durante as noites pode ser muito relaxante, pois geralmente é bem silencioso e sem trânsito. Mas, às vezes, o que parece ser uma vantagem pode ser exatamente o que vai te apavorar, como no caso dessa jovem, que ao ligar o modo noturno da câmera, viu um rosto surgir no banco do carona e desaparecer logo em seguida. I just turned on night vision, and I don't know if it's just me, but I can't see his face. I can't see him there. I'm gonna have to look at that when I get home. He just vanished. E no caso da garota, ela ainda teve a vantagem de estar dirigindo pela cidade, sabendo que qualquer coisa, dezenas de pessoas estão nas casas ao seu redor. Já o homem por trás dessa outra gravação aqui não teve a mesma sorte. Enquanto tentava chegar na fazenda da sua família por essa estrada de barro com zero de iluminação pública, o motorista se deparou com essa figura sinistra no meio da estrada. Uma figura que parece uma mulher usando um vestido branco de noiva. O que, diga-se de passagem, é o perfil de 9 entre 10 assombrações da estrada, sendo conhecido em muitos lugares como a Noiva de Branco. A lenda da Noiva de Branco fala sobre um fantasma clássico do folclore rodoviário que está presente em diversas culturas, e que geralmente conta a história de uma jovem mulher que faleceu em um acidente de carro na noite do seu casamento, e que agora seu espírito assombra as estradas, aparecendo para motoristas como uma figura etérea, usando sempre um vestido de noiva ou um vestidão branco. Uma entidade que é frequentemente descrita como inofensiva e triste, podendo pedir carona ou simplesmente desaparecer quando o veículo se aproxima, tornando-se uma das aparições fantasmagóricas mais conhecidas do mundo. Uma visão que, nesse caso, mesmo tendo deixado o cara bastante assustado, a curiosidade foi maior, e ele até tentou se aproximar para gravar um pouco melhor. Mas, segundo a história compartilhada por ele mesmo, o celular misteriosamente parou de gravar, e assim que tentou ajeitar o aparelho, a mulher desapareceu em meio à escuridão, como se jamais estivesse estado ali. Sinistro, hein? Mas me diz, você já viu algo parecido pelas estradas da vida? Por favor, me conta aqui nos comentários e não se esqueça de conferir o caso completo, que é um mistério de arrepiar sobre os desenhos que foram filmados na plantação que eu mostro nesse vídeo aqui, que está aparecendo na sua tela nesse exato momento. Eu tenho certeza que você vai se amarrar nesse caso. E família inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.